quase um ano aqui desse canal, eu vejo muitos de vocês vindo aqui no auge da tristeza ou da raiva mesmo e da dúvida, me falando algo do tipo: Já deu. Eu não consigo entender. Se me chamaram para entrevista é porque eu tinha perfil para vaga. O que aconteceu? E a verdade é que acontece muita coisa num processo seletivo, além de toda essa impressão que a gente tem de que a gente foi bem. Mas só para te dar uma perspectiva diferente, vamos analisar isso do ponto de vista do recrutador e da empresa e vamos dar uns passos para trás aí. A empresa ela tem uma demanda ali, ela abre uma vaga e depois que ela abre essa vaga, ela recebe vários currículos. Então esse documento que ela recebe, geralmente apenas em texto, às vezes não tem nem foto, é a única coisa em primeira mão que ela tem para avaliar um candidato. Então, assim, tem muito dinheiro envolvido na contratação de uma pessoa. A empresa precisa garantir que ela vai investir o dinheiro dela no melhor profissional possível para o que ela está procurando. E para entender tudo isso, você já deve saber que ela vai ter que sim analisar e conhecer vários outros candidatos, ainda que aquele seu currículo seja perfeito para a vaga. E é claro que na maioria das vezes, dependendo da demanda e da procura por certos tipos de profissionais, ela sempre vai ter mais de um candidato até a fase final do processo seletivo. Então, ser rejeitado depois da entrevista de emprego não significa que o seu currículo no fim das contas não era bom e nem que ele não se encaixa nesse tipo de cargo. É só que para aquela vaga específica, para aquela empresa específica e para aquele momento específico, o seu perfil profissional não se encaixou nas expectativas deles. Mas é claro que se você não recebeu um feedback da empresa, você tá aí se martirizando e se perguntando: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz para merecer esse fora? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que foi alguma coisa que eu falei? Fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou te contar os 4 principais motivos que te levam a ser rejeitado ou rejeitada após uma entrevista de emprego. E essas são 4 coisas que você pode sempre revisar e melhorar para você se dar bem aí nas próximas oportunidades. Você tá preparado ou preparada aí desse lado? Se inscreveu aqui nesse canal? Já enviou o link desse conteúdo para os seus amigos e amigas? Então vamos lá. O primeiro grande motivo para você não passar em uma entrevista de emprego tá, é claro, ligado com as suas competências. Sim, apesar do seu currículo ter chamado a atenção do recrutador, pode ser que no momento da entrevista ele entenda que você tem menos experiência ou menos habilidades do que eles esperam. Ah, Adeline, mas isso tá no meu currículo, eles já viram isso. Pois é, e às vezes pode ser até mesmo uma falha ali no alinhamento entre a empresa, os gerentes e os recrutadores na hora de descrever essa oportunidade. Você provavelmente já viu por aí anúncios de vagas que eram super curtos, mas que no momento da entrevista exigiam muito mais, ou até mesmo o contrário, vagas que exigiam coisas pra caramba e que no fim das contas só precisavam de 1/3 delas. Mas em geral, é claro que depois de ler o currículo, o recrutador precisa conhecer esse candidato, ver se aquele cargo que ele teve, ou se essa área que ele estudou, ou se aquele local onde ele trabalhou realmente vão agregar alguma coisa nessa oportunidade que eles têm para oferecer no momento. E o segundo motivo para você ter sido rejeitado ou rejeitada após uma entrevista de emprego está ligado com as informações, ou melhor, a falta delas. E a gente vai precisar analisar isso sob 2 pontos. O primeiro deles, você se apresentou muito bem para esse recrutador no momento que ele pediu para você falar sobre você? Você descreveu as suas experiências e as suas competências de uma forma que elas sejam super relevantes para o que está anunciado ali para aquele emprego? Você demonstrou ter algum conhecimento no assunto ou nas atividades que esse cargo vai envolver? Já o segundo ponto diz respeito ao que você demonstra saber sobre essa companhia. O recrutador vai saber se você pesquisou ou não sobre essa empresa antes de você pisar ali naquela entrevista de emprego. E se ele analisar esses 2 pontos e ver que você não passou as informações relevantes necessárias que eles precisam desse candidato para essa vaga, o que eles podem pensar? Que você não tem o conhecimento necessário ou a experiência necessária para esse cargo e que, além disso, que você não está motivado ou motivada aí para trabalhar nessa empresa porque você nem se deu ao trabalho de pesquisar sobre ela. E olha só, colherzinha de chá aqui, só se dá mal nessa parte quem quer, porque já tem vídeo aqui nesse canal ensinando como que você pode se apresentar para o recrutador, colocando todas as informações mais relevantes para aquela vaga. E além disso, já tem um post lá no blog sobre como se preparar para uma entrevista de emprego, onde você pode ver tudo o que você precisa estudar sobre uma determinada companhia
antes de falar com o recrutador. E eu vou quebrar o seu galho e vou deixar o link para todos esses conteúdos aqui na descrição. Agora, o terceiro motivo, que pode ser um pouco mais complicado de identificar, é a sua atitude e o seu comportamento. Você pode pensar que você é uma pessoa super legal, extrovertida, batalhadora, que merece aquela oportunidade de emprego. Só que você e esse recrutador nunca se viram na vida, então é claro que você vai criar suas impressões sobre ele e ele vai criar as impressões dele sobre você. Não é um jogo justo, eu sei, mas é assim que funciona e geralmente a gente tem um espaço de tempo muito curto para a gente demonstrar quem que a gente é na fila do pão. E pode ser que certas atitudes, o seu jeito de se expressar ou de se comportar não agrade essa pessoa e ela decida não prosseguir com você no processo seletivo. A gente ainda vai ter um vídeo bem específico só sobre isso aqui no canal, mas é claro que o básico do básico você já pode fazer daí, que é o quê? Seja educado, não interrompa o recrutador enquanto ele estiver falando, presta bastante atenção e escuta bem o que essa pessoa está falando, o que ela está descrevendo, ou o que ela está pedindo para você, seja direto nas suas respostas, respeita o código aí de vestimenta da empresa, algumas são mais formais, mas outras podem ser mais descontraídas. Não chegue atrasado ou atrasada para essa entrevista, ainda mais se ela for online, porque aí tem menos motivo ainda para você não estar ali no horário. E tem outras regras de etiqueta que a gente acha que são óbvias, mas às vezes é bom repetir, porque eu já presenciei coisas do tipo que é: não masque chiclete durante a entrevista de emprego. Eu já tive que participar de uma dinâmica de grupo em que uma outra pessoa estava fazendo isso e foi um pouco Nojento. E o quarto e último motivo, eu diria que nem sempre está muito no nosso controle, mas ele é um dos mais importantes, que é o fit cultural. A falta dele no caso, né? Sabe quando a gente vai fechar algum negócio, alguma coisa e a gente sente que o santo tem que bater? Pensa no fit cultural como uma empresa mais ou menos dessa forma. Cada empresa tem um conjunto de missões, de valores e uma visão diferente do mundo e de como ela vai entregar o produto ou o serviço dela para os clientes. É só você ver por esse ponto. A gente tem trocentas empresas que vendem praticamente a mesma coisa, só que cada uma faz isso de um jeito diferente, com clientes diferentes, com profissionais diferentes e com uma identidade visual diferente também. Por exemplo, tem empresas que são super preocupadas com alguma causa específica em si, ou focadas em alguma área específica, como tecnologia, meio ambiente e tudo mais, e elas valorizam bastante profissionais que tenham a ver com isso. E falando no ambiente de trabalho em si, o candidato precisa meio que se encaixar no que ela oferece ali dentro. Tem empresas que têm um clima mais corrido, de trabalhar sob pressão, e tem outras empresas que valorizam mais o lado criativo dos funcionários, as que dão mais liberdade. E enfim, na entrevista pode ser que o recrutador não te veja realmente trabalhando ali, seja porque você compartilha de valores diferentes, ou porque você tem objetivos profissionais muito diferentes das missões da empresa. E inclusive os melhores profissionais de RH conseguem até prever que você não duraria muito ali, já por saber que a sua forma de trabalhar é diferente das que eles têm ali nos times deles. E eu sei que é difícil pensar assim, quando a gente tá pé da vida, a gente estudou e se dedicou tanto para aquela entrevista e mesmo assim levou um não, mas essa rejeição pode ser uma forma do recrutador te falar que você não vai ser feliz trabalhando naquela empresa. Tipo um favor, sabe? Olha, colega, não vem não. A pessoa que trabalha com RH, ela pode ter vários critérios e concluir que, putz, esse candidato aqui não tem perfil mesmo para essa vaga, ele não vai ser feliz, ele vai se demitir em pouco tempo. E depois lá vou eu ter o trabalho de recrutar de novo uma pessoa para essa mesma vaga. Tá vendo só como nem sempre uma rejeição depois de uma entrevista de emprego significa não ser bom o suficiente ou não ter um bom currículo para vaga? E se esse for o caso, tá tudo bem, porque existem outras oportunidades em outras empresas que precisam exatamente das capacidades e do perfil profissional que você tem agora. E essas oportunidades que mais se encaixam para você no momento podem inclusive te ajudar a se preparar e a ganhar experiência para depois você, quem sabe, se candidatar de novo e passar na entrevista dessa empresa aí que você tanto quer trabalhar. E por hoje é isso. Eu sou a Adeline Daniele. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu joinha aqui embaixo e envie o link desse conteúdo para todo mundo que você conhece e me ajuda a alcançar mais pessoas perdidas e frustradas na carreira, assim como eu e você, pra gente melhorar na nossa vida profissional juntos. Sim, até porque não tá fácil pra ninguém lidar com vida profissional hoje em dia, né? E depois me responde aqui nos comentários por qual desses motivos que eu descrevi aqui você acha que você não passou na sua última entrevista e o que você vai fazer pra melhorar para as futuras oportunidades, hein? Não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho com as notificações, porque assim o YouTube vai fazer o favor de te notificar quando eu aparecer aqui novamente, que espero eu que seja semana que vem. Então, até a próxima!